Olá, boa noite a todos e a todas. Enquanto o pessoal vai chegando, hoje nós vamos fazer a nossa live Eu Sou o Brain Trainer com a Fernanda Lacerda Ortiz. Vamos aguardar ela chegar para a gente bater um papo sobre a história dela com o neurofeedback. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Tatiana, acho que é. Sejam bem-vindos, boa noite. Agora eu não sei quem é Chico Cupcakes. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a nossa live é com a Fernanda Lacerda. Ela já deve estar entrando aí. Fernanda, já vi que chegasse, aperta aí para participar da live. Boa noite, Alessandra, de novo. Seja bem-vinda a mais uma live Eu Sou o Brain Trainer. Vamos ver onde é que está a Fernanda aqui. Ver se acho ela aqui. Boa noite, Andréia. Boa noite, Jussiara. Boa noite, Carla Ito. Seja bem-vinda à nossa live. Deixa eu ver se consigo chamar. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo à nossa live. Deixa eu clicar aqui. Não. Deixa eu chamar. Fernanda, tem que me mandar um convite aí, pedido para participar. Deve aparecer logo depois que tu entra, Fernanda, uma mensagem dizendo se você quer participar da live, clique aqui. Se está ao vivo, clique aqui, deve estar aí essa mensagem. Não está conseguindo? Deixa eu ver se consigo te chamar aqui, peraí. Onde é que está? O seu nome aparece, não é possível participar? Meu Deus. Aqui para mim está aparecendo como não é possível, não sei porquê, Fernando. Talvez tenha que entrar e sair e entrar de novo, sabe? Alguma coisa deu errado ali na hora que tu entrasse. Boa noite, Camila. Quem já tem perguntas sobre o neurofeedback, sobre se é treinador, qualquer tipo de pergunta, se não é treinador e quer saber mais sobre neurofeedback, já vai colocando aí, né? Que nós vamos falar com a Fernanda Lacerda Ortiz, que ela está entrando aí daqui a pouco, e a gente vai falar sobre a história dela, como é que ela chegou no neurofeedback. Vamos ver se agora eu consigo. Fernanda, teu nome não aparece aqui, e agora o que a gente faz, né? Vamos esperar para ver. Boa noite, Camila. Boa noite, Mine. Nunca sei pronunciar o teu nome. Deixa eu ver o que mais. Estão me ouvindo bem? Por favor, digam aí enquanto a Fernanda tenta entrar. Me avisem se estão ouvindo bem, se o sinal tá bom. Para mim aqui, eu não sei dizer. Agora sim, visualizar. Vai entrar. Obrigado, Tatiana. Estão ouvindo bem, então tá bom. Se tiver perdido... Agora foi. Agora deu. Boa noite. Boa noite. Peraí que meu rosto tá pela metade. Peraí. Não pode cortar a tua cabeça. Não vai perder a cabeça na live, hein? Por favor. Ó, a Jussiara já botou aqui, não sou treinadora e quero saber mais. Então, Jussiara, pergunta aí o que tu queres saber, né? O que tu quer saber sobre neurofeedback, como é que se treina, o que tu quiser saber, pergunta aí nos comentários que a gente vai respondendo aqui durante a live, tá? Estamos colocando para cima aqui. Então, vamos começar, né? A gente vai começar nosso bate-papo enquanto o pessoal vai entrando, sai, porque sempre entra, sai, cai, então tem que esperar o pessoal se estabilizar, mas a gente vai conversando aqui. Tá me ouvindo bem, né, Fernanda? Tô ouvindo bem. Maravilha. Então né, a proposta dessas lives semanais, toda quarta-feira tem live aqui no Instagram da Brain Trainer Brasil. O objetivo dessas lives é mostrar, né, apresentar o trabalho dos treinadores da rede Brain Trainer, né, falar um pouquinho sobre como eles chegaram na rede, como é que é o trabalho, como é que é essa história de treinar cérebro. Então,
e contar algum caso aí, algum caos, né, alguma história que ache interessante para as pessoas conhecerem sobre neurofeedback ou para aqueles que querem trabalhar com isso na sua prática clínica. Então, a gente costuma aqui começar sempre com a mesma pergunta, e a pergunta que não quer calar é: Fernanda, como é que tu descobrisse o neurofeedback? E aí, né, Nossa, antes de tu falar sobre isso, já diga quem é a Fernanda, né? Começa dizendo quem é a Fernanda, depois como é que tu descobrisse o neurofeedback, tá? nossa, é uma longa história. Mas, enfim, eu sou psicóloga com especialização em neuropsicologia e a vida inteira eu trabalhei na parte da neuropsicologia com pacientes em reabilitação e avaliação. E chegou uma época, um período que eu precisava de mais alguma coisa. Eu tinha que buscar mais alguma coisa que não estava sendo suficiente só o que eu estava fazendo. E eu procurei o neurofeedback porque o meu filho, que tem TDAH, fez isso há 20 anos atrás. E na Escola Paulista. Eles já tinham... E depois passou, ele fez, o tratamento foi maravilhoso, enfim. Mas eu nem me lembrava mais. E pesquisando biofeedback e todas essas coisas, eu cheguei ao neurofeedback e meio descrente. Não, verdade, eu estava assim meio... Falei, gente, não é possível, né? Que seja tão maravilhoso como eu estava ouvindo algumas pessoas falando. Mas falei, não, eu vou fazer. Vamos ver o que vai dar. Porque eu cheguei no ponto máximo do que eu podia chegar na minha prática clínica. E tinha alguns casos que não evoluíam. Chegavam num ponto e não... Né? E aí eu conheci a Brain Trainer e comecei, sinceramente, descrente. E falei, vamos tentar. Fiz fiz o curso, fiz a minha especialização, tudo. E hoje eu não troco por nada. É maravilhoso, assim, os resultados que eu tenho. E não é só o resultado, o resultado que a gente vê no papel, nos gráficos, é o resultado que o paciente traz, né? A devolutiva dos pacientes. Então, foi assim que eu comecei. Tá bom. E aproveitando que já chegou mais gente, por favor, aí o pessoal, para nos ajudar a divulgar o neurofeedback, divulgar o trabalho da Fernanda, mandem aquele coraçãozinho que o Instagram gosta, pegue o aviãozinho e espalhe aí para os seus conhecidos para a gente divulgar mais a live e ajudar a espalhar a técnica. Senão a gente fala só para poucas pessoas e muitas pessoas deveriam conhecer uma técnica como essa, que é não medicamentosa, né? É não invasiva, Sim. né? E que traz resultados para o equilíbrio de uma estrutura tão importante, principalmente nos dias de hoje, que é o que a gente mais usa, que é o nosso cérebro, né? Nós somos uma sociedade que não se movimenta mais tanto, mas força muito o cérebro. Então, conhecer o neurofeedback como cliente ou como terapeuta para incluir na sua prática é uma coisa muito importante, todos deveriam conhecer, né? Então, Não, e assim, uma coisa que eu pelo menos sempre trabalhei com médicos e a gente tem muito aquela cultura da medicação, né? E aquilo você medica, o paciente melhora e tá tudo certo. Só que isso para mim não era o suficiente. Eu percebi assim, poxa vida, será que a pessoa vai ficar a vida inteira dependente disso? Né? E foi essa vivência que mudou muito desde que eu comecei com o neurofeedback, de perceber pacientes saindo da medicação. uhum. Né? E que ano foi isso, Fernanda, que tu começasse? Eu comecei em 2019.
2019. Então, Uhum. é novinha, novinha, né? Não, mas já deu tempo de ter bastante experiência, né? E o neurofeedback, assim, tu é psicóloga, neuropsicóloga, então tu tinha o teu trabalho antes do neurofeedback. Como é que ele foi sendo inserido, assim, na tua prática? Tu começasse a atender muita gente, começou a atender poucas pessoas, uma pessoa, como é que foi esse começo? Porque tem gente que Então, quer saber, assim, né, como é que é o começo. Será que isso demora muito para começar a alcançar algum cliente? É difícil alcançar algum cliente? Então conta pra gente um pouco como é que foi esse início. bom, a primeira coisa assim que eu falo da Brain Trainer é que existe uma rede de apoio muito grande, né? De vez em quando eu estava fazendo desesperada, eu tweetava para o Marcelo, tweetava para o... Tweetava não, mandava um zap para o Marcelo, mandava um zap para o Tuian, para a Mariana, e assim, na mesma hora, vocês me respondiam. E isso fez toda a diferença, né? Mas como eu comecei com os meus pacientes de consultório, de terapia, eu fui oferecendo. E como tinham muitos pacientes com TDAH, as mães acharam maravilhoso. Não, vamos, não sei o quê, bababá. Alguns não. Teve um paciente meu que olhou aquela cabecinha e falou assim, isso real. Você tem um cérebro, uma cabeça dentro do seu consultório. Isso é assustador. Mas toparam e os resultados foram ótimos. A gente teve, então, e assim, comecei pegando os meus pacientes. Hoje em dia, eu tenho muitos pacientes já que vêm buscar o neurofeedback. Uhum. Né? O começo foi pegando pacientes meus da clínica e oferecendo. E o tratamento, o negócio foi tão gratificante, tão bom para eles, que eles foram falando para outras pessoas e aí olha, foi muito legal, olha, meu filho se transformou, é outra criança. Tenho vários casos de pacientes que tomavam Ritalina, já não tomam mais, né? Não precisam mais tomar a Ritalina. Então, hoje em dia, eu tenho pacientes que vêm específicos para o neurofeedback. Né? E hoje em dia, como é que está assim, a proporção de pacientes da psicologia, da neuropsicologia, do neurofeedback? Como é que, depois de 2 anos, aí, não sei se já deu 2 anos, boa Então, noite. você sabe que hoje em dia eu ofereço neurofeedback para todos eles. Mesmo os que vêm procurar terapia, falo, tudo bem, mas antes a gente vai dar um jeito nesse cérebro. Aí depois a gente trabalha o resto. E deu Sim. certo. E eles topam e você sabe que começa depois, quando a gente vai fazer a parte da terapia em si, né? Do manejo emocional e tudo isso, começa num outro nível. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, deixa eu ver se eu entendi, até para ver se ninguém perguntou nada. Pode perguntar aí sobre alguma coisa, alguma curiosidade que queira saber da Fernanda. Ela conta tudo aqui para gente. Mas eu vou perguntar a minha curiosidade, então. Então, o cliente, chega um cliente para ti procurando ou não procurando neurofeedback, procurando o teu trabalho aí de neuropsicóloga, que normalmente é quem procura alguma avaliação, alguma Uhum. questão assim, quer identificar o que está acontecendo. Tu já insere o neurofeedback, tu faz a avaliação neuropsicológica, tu faz Eu, mapeamento já como parte da tua rotina de avaliação. Como é que funciona isso? Dá uma explicada aí pra gente. tá. A primeira coisa que eu faço é a avaliação neuropsicológica. Terminada a avaliação neuropsicológica, eu já faço um mapeamento. E aí o paciente normalmente fala assim: esse sou eu. Não sou eu que estou falando, né? Uhum. E aí eles se interessam e a gente já faz. Eu tiro, às vezes, alguns pacientes. Eu faço as 2 sessões de neurofeedback e uma sessão ou de treinamento emocional, né? De manejo da parte emocional, ou a reabilitação mesmo clínica. Uhum.
né? Mas normalmente eu sempre uso os dois. Para quem não conhece, porque tinha uma pessoa ali que já disse que não conhecia o neurofeedback, né? Ou não era treinadora. A gente, na Brain Trainer, a gente trabalha primeiro com um mapeamento. A gente faz um mapeamento, é a nossa avaliação para o treinamento, não é uma avaliação diagnóstica, não é o objetivo de propor algum diagnóstico, né? Esse é um trabalho da neuropsicologia, né? Mas ela é uma avaliação da atividade cerebral. Então, quando a gente faz um mapeamento, uma coleta de dados, leva aí 1, 2 sessões, dependendo do profissional e de como ele organiza isso, mas a gente coleta os dados e o software faz uma análise de possíveis atividades desequilibradas e a sua correlação com os sintomas, as queixas, as dificuldades que a pessoa está apresentando. E é nisso que a Fernanda disse que a pessoa disse, sou eu que estou ali, né? Porque normalmente a pessoa, quando ouve a devolutiva, né, quando escuta, né, a explicação, porque o mapeamento não é uma coisa simples assim de ser lida, tem lá uma explicação textual, tem as imagens dos mapinhas da cabeça, né, de como está a atividade elétrica nas várias regiões, mas quando a gente explica o que aquilo significa para o paciente, para o cliente, ele se identifica com todos, quase todos os pontos que ali aparecem. Totalmente. Porque tem muita relação as variações da atividade elétrica com os hábitos, né, os hábitos mais intrínsecos da pessoa. Não é o hábito de, eu acordo de manhã e faço isso à tarde, mas os hábitos de resposta, se ela é mais reativa, se ela é mais irritada, se ela tem dificuldade de sono, se ela tem dificuldades sociais, se ela se distrai muito facilmente. Então, esses hábitos de resposta aparecem ali e a pessoa diz, não, sou eu mesmo, não tenho que tirar, sou eu. E a grande vantagem, e daí por isso que a maioria dos clientes acaba querendo fazer o treinamento, é porque existe uma possibilidade de trabalhar aquelas questões, né? Aqueles desequilíbrios elétricos. Então, se a pessoa está com um excesso de atividade de onda lenta, de ritmos lentos na região frontal e tem dificuldade atencional, a gente pode treinar para esses ritmos diminuírem, esses ritmos lentos. Então, quando isso diminui, ela começa a ter mais capacidade de atenção, mais motivação, mais resposta, mais controle inibitório, mais uma série de coisas. E aí que a pessoa entende o benefício, a vantagem de fazer treinamento. Né? Acho que deve acontecer isso de vez em quando aí na tua clínica, né, Fernanda? Não, sim. O paciente já chega, olha, ontem aconteceu tal coisa e eu não agi daquela forma que eu costumava agir. Eu me senti tão bem com isso. Então, ou mesmo uma mãe de paciente, olha, meu filho na escola perguntou o que está acontecendo, que mudou completamente. Né? Ele está mais calmo, ele está conseguindo prestar mais atenção, ele está conseguindo se relacionar melhor com os colegas. Aí eu falo, é o neurofeedback. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, não tem ainda. Então conta pra gente, né, pro público que está vendo e o pessoal que vai ver depois, porque isso vai ficar gravado, todas as lives do seu Brain Trainer, nas quarta-feiras, ficam gravadas lá no Instagram da Brain Trainer. Então, se você viu e quiser comentar com alguém e pedir para dar uma olhada, né, vai ficar gravado. Mas conta pra gente as dificuldades que a gente tem quando começa a treinar. Né? Então, faz pouco tempo, deve estar bem fresquinho na memória. Né? As dificuldades com o sistema, aparelhos, né? Seja o que for que tu tivesse, e com os clientes também, se tivesse alguma dificuldade, pode contar aí para a gente, para as pessoas saberem que existe um processo, um aprendizado que leva um certo tempo, mas que elas não estão abandonadas ali. Né? Então... Não, pelo contrário. Assim, eu sou de humanas. E computador, para mim, sempre foi assim, um bicho de 7 cabeças, era assim, só o Word e olhe lá, né? Então, eu tive muita dificuldade, realmente, em estar manejando o software e essas coisas. Mas o apoio, como eu falei, era escrever, pelo amor de Deus, eu estou com um paciente na sala e eu não sei o que fazer. E na mesma hora, a gente tem todo o apoio, a solução, tudo isso.
Então, não, a dificuldade existe, principalmente para pessoas que não estão acostumadas com essa interface entre pessoa e máquina, né? Porque é isso que é o neurofeedback. E também um gráfico, aquelas coisas. Olha, não está baixando, pelo amor de Deus, o que eu faço? Não está tendo a resposta que eu quero. Aí é calma, espera que vai ter. E realmente, depois de um tempo, posso. Alô, alô. Voltou. Voltou? Ah, meu Deus. Achei que a minha internet travou aqui por algum motivo. Ah, eu estava na dúvida se era a minha ou a sua. Não, travou aqui, eu fui olhar o sinal agora e descobri que ela estava travada, eu estava falando sozinho aqui. Então vou voltar aqui para o comentário que alguém fez, deixa eu voltar aqui, peraí, que eu estava lendo, que eu acho que foi a Jussiara, né? Não, a Laura comentou que não tem na cidade dela esse treinamento, e a Jussiara também disse que não tem na dela também. Então, para as duas, né? Se quiserem, né, se tornar treinadoras, é uma oportunidade. Eu vi que a segunda ali que falou diz que é judiciário, então talvez seja psicólogo. Nós temos muitos psicólogos, não só psicólogos na rede da Brentene, mas a grande maioria é dessa área, né, porque já vê uma afinidade entre a psicologia e o treinamento do cérebro. Mas a gente tem fonoaudiólogos, a gente tem terapeutas ocupacionais, a gente tem fisioterapeutas, a gente tem psicopedagogos, eu sou um deles. Então a gente tem vários profissionais, tem profissionais que são da área do coaching, então tem vários profissionais que, né, da área da hipnose também tem, que utilizam a técnica do neurofeedback em conjunto com a sua profissão. Alessandra, tinha caído, eu tinha caído, acho que foi isso que aconteceu. Disse, agora voltou, está tudo estável. Então, se tiver interesse, só procurar a Brain Trainer para saber mais. Entre no site Brain Trainer, btibrasil.com.br. A Jussiara disse que é da Bahia, e só tem em Salvador, né? Não sei qual é a cidade dela, mas só tem em Salvador. Eu acho Quem que sabe... tem mais lugares lá, não tem? No site da Brain Trainer, se você procurar lá onde tem treinadores, acho que é assim que está escrito, tem uma opção lá que você dá uma pesquisada que acha, aí aparece um mapa com todos os treinadores que tem no Brasil. Então dá para localizar, né, se tem mais próximo do que Salvador. Se não, só levando o neurofeedback para ir, porque a gente não tem a modalidade à distância. Não. A gente consegue fazer a formação à distância, então, para quem quer entrar hoje em dia na rede da igreja, consegue fazer todo o processo de treinamento, né, de formação de um novo treinador via Zoom. A gente vai fazendo, gravando, todas as etapas, e a pessoa
ver a gravação e estuda pela gravação. Ó, a Pri De Luca, peraí, deixa eu ver aqui. Pri De Luca Lima perguntou aqui, essa é para Fernanda. É para ti, Fernanda, a pergunta. Eu vi. Qual o resultado para TDAH? Vai lá, Fernanda. Eu tenho tido excelentes resultados. É aquilo que até eu falei há pouco tempo atrás. Os pacientes vêm, né? Eles fazem a parte da psicoeducação, mas com o neurofeedback eles conseguem ter muito mais o processo atencional, toda a parte de dificuldade de estar com comportamentos inadequados, eles modificam bastante. E eu tirei, olha que mentira, o neurofeedback ajudou muito a tirar eles, inclusive, da Ritalina ou risperidona, as medicações que eles estavam tomando. Então, depois de 20, 30 sessões de neurofeedback, o resultado já é comentado na escola, pelos pais. Eles conseguem ter um controle do comportamento muito maior, eles conseguem ter atenção muito maior, aquele comportamento de não conseguir inibir determinadas coisas, eles melhoram muito, muito. Né? A gente fala do medicamento. Tem casos que não têm sucesso, eu não tive ainda, mas... Quando a gente fala do medicamento, tem que fazer essa ressalva, né, de que o neurofeedback não tira exatamente o medicamento, nem o profissional pode tirar, a não ser o médico. Né? O médico falou, não precisa mais. Então, é o médico com a família que vai tomar essa decisão, né? Ele vai ouvir a família, vai dizer o parecer dele, e eles vão decidir em conjunto, não é nem o feedback, nenhum profissional que não seja médico pode fazer isso. Sim. Mas o que acontece no cérebro que faz que permite a possibilidade de retirar o medicamento é que a gente começa o neurofeedback, para quem não conhece, né, funciona assim: a gente coloca sensores de eletroencefalografia na cabeça da pessoa, faz mapeamento com 20 pontos na cabeça e depois vai fazer o treinamento. Para fazer o treinamento, a gente coloca em menos lugares, né, 2, 3, 4 lugares, e treina aqueles desequilíbrios que a gente percebeu na avaliação, no mapeamento. A gente treina mostrando para a pessoa um desenho, né, para a criança, para um adulto, por exemplo, um desenho para que ela possa, o desenho que ela mais gosta, um jogo, a gente coloca na tela, só que o sistema, o programa que pega o sinal, a atividade elétrica, quando ela fica irregular, quando ela fica muito lenta, ou muito rápida, ou muito isso, muito aquilo, o jogo e o filme começam a ter algumas variações no som, no vídeo, né? Começa a escurecer a tela, clarear a tela, aumentar o volume, baixar o volume, ou o jogo começa a andar mais devagar, andar mais rápido, né? Seja o que for o efeito, é um efeito que vai sinalizando para o cérebro que daquele jeito não está bom e do outro jeito está bom. Quando fica bom, o cérebro gosta das coisas que ficam boas. E treinando isso, quando a gente faz isso, ele começa a se ativar de um jeito diferente, as redes neuronais começam a se ativar de um jeito diferente, e o neurônio é a célulazinha que produz o tal do neurotransmissor, que é o que supostamente, né, falta nessas patologias. No TDAH, falta, né, tem uma imaturidade na região frontal, falta dopamina, falta serotonina, falta isso, falta aquilo, dependendo do tipo de medicamento que a pessoa toma, é para aumentar, né, a distribuição disso no cérebro, acaba tendo alguns efeitos colaterais, porque aumenta em regiões que às vezes a gente não quer que aumente, mas não tem como colocar o remédio só no lugar que está faltando, né? Mas o neurofeedback não. O neurofeedback, quando a gente devolve para o cérebro dizendo, faz alguma coisa aí, porque não tá fazendo direito, ele começa a fazer de um jeito diferente. Nessa tentativa de fazer diferente, ele começa a produzir o neurotransmissor, porque cada célula, quando ela dispara, quando o neurônio se ativa, ele libera, né, ele produz dentro dele o neurotransmissor e libera na fenda sináptica lá para fazer o disparo neuronal. Então, ao fazer isso, a gente está ajudando o próprio cérebro a produzir aquilo que supostamente lhe falta. Por isso que a medicação começa a se tornar
desnecessária, né, ou menos necessária com o passar do tempo e com a evolução dos treinamentos, né, porque a pessoa consegue ligar lugares que estavam meio paradinhos lá, meio com um pouco de dificuldade. Então é isso que acontece no treinamento. E Mas trabalha o falando aí, cérebro como um todo, né? Não é só uma região. Ele trabalha o cérebro como um todo e isso vai fazer uma transformação total. Não é, vou pegar como medicação, vou pegar uma coisa e desregular outra. Não. Eu vou procurar dar uma regulada global. No sistema da Brain Trainer, né, porque existem vários tipos de neurofeedback, uns que têm estimulação elétrica, outros não têm estimulação elétrica, tem neurofeedback com ressonância magnética, que é mais em laboratório, tem neurofeedback de vários tipos. Na modalidade da Brain Trainer, que foi desenvolvida pensando num consultório, com aparelhos pequenos para a gente fazer o treinamento com a maior mobilidade e acessibilidade possível, a gente trabalha com a ideia de treinar o cérebro inteiro, não um ponto só. Tem algumas modalidades que treinam um determinado ponto, ou só algumas áreas. A gente treina o cérebro todo para não só treinar, tem uma lentidão na região frontal. Tudo bem, vou treinar essa lentidão na região frontal, mas vou passar em várias estruturas importantes do cérebro para dar uma equilibrada nesse cérebro todo. Porque não adianta, que eu sempre falo da musculação, não adianta eu ir lá, esse braço está meio fraco, eu vou lá e fortaleço esse braço, aí fico com um braço grandão e outro pequenininho. Vai dar outro desequilíbrio, vai dar uma descoordenação, porque a pessoa não estava com esse equilíbrio antes, né? Antes ela estava com os dois fraquinhos. Eu quero o direito só forte, eu só preciso do direito, né? Ou no caso do cérebro, eu preciso mais do hemisfério esquerdo, porque eu preciso pensar, raciocinar, memorizar, seja o que for. Então, o hemisfério esquerdo tem lá uma importância, o direito tem outra importância, mas se eu treinar só um lugar, só a região frontal, só um hemisfério, eu vou acabar deixando um outro desequilíbrio. Então, a gente, na modalidade da Brain Trainer, a gente treina o cérebro todo. Então, a gente tem que deixar isso claro, porque senão a pessoa acha que qualquer neurofeedback, e neurofeedback tem diversos tipos de equipamentos. Alguém está perguntando aqui onde encontra aparelho, curso, né? Então, equipamentos tem diversos. Tem equipamentos pequenos, que no caso da Brain Trainer são de 4 canais, 4 lugares que a gente pode medir simultaneamente. Tem aparelhos que medem 20 lugares, tem aparelhos que medem 128, 256, que são usados em pesquisa. Mas são aparelhos, quanto mais lugares simultâneos, mais caro o aparelho se torna. E mais cuidados a gente tem que ter no seu manuseio, e mais conhecimento é preciso ter para poder usar um aparelho com muitos canais. Quanto menos canais ele tem, quanto menos lugares simultâneos, mais simples é o uso, né? E para o treinamento a gente não treina mais do que 4 lugares ao mesmo tempo. A gente prefere treinar sempre menos lugares de cada vez, que é mais eficiente. Eu prefiro treinar bipolares sempre. É mais fácil treinar 2 lugarzinhos, né, de cada vez, porque o cérebro parece que entende um pouco melhor quando são menos informações que chegam para ele. Ele tenta acionar alguma coisa para ver se melhora a qualidade do vídeo, do jogo, e quando ele acha um lugar que funciona, ele entende mais fácil do que achar 10 lugares, né, que tem que mudar alguma coisa. Então, aqui a Psicomarine, acho que é Marine o nome dela, não sei, perguntou aqui, onde encontro o aparelho e cursos para trabalhar com neurofeedback? Então, vou falar da Brain Trainer, né? Aparelhos, se botar aparelho de neurofeedback, vai achar no Brasil e no mundo uma série de aparelhos. A Brain Trainer, ela procura aparelhos que sejam acessíveis, e que, né, acessíveis em termos de valores, e que tenham uma qualidade de captação de sinal que seja boa, né, para que a pessoa possa trabalhar num consultório. Então, esse tipo de aparelho você pode encontrar no site da BTI Brasil, lá manda mensagem, eu acho que deve ter lá o local Fale com a gente, o setor comercial, não sei, tem lá os locais adequados, manda um direct aqui no Instagram da Brain Trainer, né, o pessoal da área comercial, que informa direitinho sobre que tipo de aparelho a gente sugere, né? E os cursos também, a gente tem cursos, e a gente tem uma filosofia diferente. A gente começa com um curso prático, um curso inicial, primeiro um curso teórico, né, que é feito no site da BTI Brasil, btibrasil.com.br. Né, tem um curso gratuito, introdutório, então se quiser saber um pouco mais sobre o neurofeedback, só entra no site, deixa o seu e-mail, você consegue fazer o curso introdutório e conhecer sobre a nossa filosofia, os equipamentos, como é que funcionam. E aí, a segunda etapa é comprar um curso
online, gravado ali, que tem todas as informações, até como é que coloca os fiozinhos na cabeça, tudo lá filmado e gravado, então a pessoa pode fazer esse curso que a gente chama de curso Fundamentos, então tem um fundamento teórico e várias gravações sobre como as coisas devem ser feitas, e depois disso tem um curso que a gente chama de prático, para a pessoa já começar a trabalhar, né? Porque a nossa filosofia a gente oferece um sistema, o nosso software, que faz mapeamento, e um outro sistema para fazer o treinamento para que a pessoa, assim que termina esse curso prático, essa parte prática, ela consiga já, pelo menos, treinar o próprio cérebro e treinar 2 voluntários. A Fernanda deve ter feito isso. Não, isso treinou faz o próprio cérebro. toda a diferença. Você se treinar, é uma experiência muito diferente do que você treinar uma outra pessoa. E você começa a perceber a mudança em você e perceber tudo que acontece durante esse treinamento. E essa experiência, para mim, foi fantástica. Ó, Psico Marinho está perguntando quanto é que custa. Vou dizer para a Fernanda responder, não vou te botar nessa. Então, eu não sei se é Marinho o teu nome, vou te chamar de Marinho porque me parece que deve ser, né? Hoje em dia a gente tem 2 modalidades, né, com a questão dos aparelhos. A gente tem uma modalidade que é de locação. Eu não sei te precisar exatamente qual é o valor da locação do aparelho, porque o aparelho em si, né, de todo o kit, a gente tem a parte do software e tem a parte do aparelho. O aparelho em si é a parte mais cara, porque é um aparelho importado, né, ele vem de outro lugar do planeta, e aí no Brasil tudo que vem de outro lugar do planeta chega, se é 100, passa para 200. Né? Então, e ainda é em dólar, então a gente já tem que multiplicar por quase 6 e depois multiplicar pelo dobro. Então, dá um custo elevado. Então, o aparelho, eu não posso te dizer exatamente, porque eu não sou exatamente da área comercial, né? Mas o aparelho, acho que está na faixa aí dos... se eu errar aqui, o Marcelo, que é da área comercial, vai me matar. Eu acho que está na faixa dos 20 mil, né? Eu não sei quanto é que está bem exatamente, mas nessa faixa. E aí tem mais os programas, né? Acho que no total deve estar dando aí uns 25 mil, né, o total de investimento inicial. Mas existe a possibilidade de locar o equipamento, em vez de comprar, e existe a possibilidade de parcelamentos. Aí tem que entrar no site da BTI Brasil, lá falar, ou mandar um direct aqui no Instagram da Braintraining, que o pessoal da área de vendas te passa certinho os preços. Mas é um investimento que tem um retorno razoavelmente rápido. Né? O retorno, eu sempre falo que o retorno depende de uma questão importante, que é como é que tu vai inserir aquilo na tua prática. Por isso que a gente faz essas lives, para a pessoa saber como é que os outros fizeram para inserir na sua prática. Tem gente que, eu vou comprar esse aparelho, não tenho nenhum cliente na minha vida, nunca trabalhei com isso e quero começar a trabalhar. Vai ser difícil, porque tu vai ter que investir um tempo em marketing, né? Começar a divulgar o teu trabalho, dizer, vou fazer treinamento do cérebro, vou ter que falar no Instagram, vou ter que explicar, vou ter que fazer demonstrações nas escolas, né? Vou ter que fazer reuniões, né? Tem pessoas que fazem reuniões e convidam pessoas. Mapeamentos grátis. Então, tem várias estratégias, mas tem que ter esse tempo. Né? Se tu já tens um consultório, né, seja de que especialidade for, né? Então tu já tens os teus clientes, a partir do momento que tu chega com uma tecnologia como essa, que permite autorregular o cérebro, regular esse cérebro, né, ajudar o cérebro a ficar mais equilibrado, vai melhorar desde questões fisiológicas até a parte cognitiva, né, de comportamento, resposta, regulação de humor, uma série de aspectos do ser humano que são gerenciados pelo cérebro. Quando o cérebro fica melhor, a gerência disso tudo fica melhor, então a gente vai perceber melhoras nesses quesitos. Então, quando a pessoa vê aquilo na frente dela e faz um mapeamento, é quase certo que tu consiga vender o teu treinamento para a pessoa, né, porque a pessoa vai perceber, eu estou há tantos anos aqui me medicando, eu estou há tantos anos sofrendo com isso, ou tantos anos tentando achar alguma coisa que não seja medicamentosa, né, que não seja invasiva, que me ajude a estudar melhor, a aprender melhor, a dormir melhor. Né, um fator importante hoje em dia, dormir
é quase um privilégio, porque a maioria não tem qualidade de sono, né? Pode dormir tantas horas, mas a qualidade desse sono não é boa, então né, ajudar nisso é uma coisa interessante. Então, existem várias possibilidades e formas de acesso para quem realmente quer entrar e com, sei lá, meia dúzia de clientes, aí tu deve, fechando um pacote de treinamento com uma meia dúzia de clientes, dependendo do valor da região, consegue repor esse gasto. Às vezes, por isso que a gente começa até com um treinamento prático para as pessoas já começar ali 2, 3 meses, fez o treino dela e dos voluntários, né, as duas cobaias, né, os dois voluntários, ela já tem uma habilidade, ela já consegue, com a ajuda do sistema, que prepara os planos sozinho, né, faz o mapa disso tudo que está aparecendo ali e prepara o plano de treinamento. Com isso, e mais essa prática inicial, ela consegue já oferecer e com 6 clientes, eu acredito que já tire a despesa. Não sei como é que foi contigo, Fernanda. Conta aí para o pessoal que está interessado nos equipamentos aí. Não, é um investimento caro, mas ele se paga. Se paga em pouco tempo. Foi um medo que eu tive também quando eu falei, gente, eu vou investir um valor de um carro quase. Hoje em dia não é mais, né? O carro está o dobro. Na época, né? Não, apesar de que na época acho que era mais barato, porque o dólar não estava tão alto. Sim. Mas de qualquer carro popular, mas ele se paga rapidamente. Pelo menos comigo foi assim. Claro que eu tenho eu já parto de uma vantagem que eu tinha os meus pacientes de consultório. Mas hoje em dia chegam muitos pacientes só para neurofeedback. Né? Uhum. E 40% dos pacientes que vêm aqui são para neurofeedback. Só. Vem em busca do neurofeedback. Né? Uhum. Ele se paga rápido e fácil. A Marine continua. A Marine está aqui. A cidade onde moro é muito pequena e uma região com pouco desenvolvimento econômico. Infelizmente não vai comportar, mas achei fantástico. Não sei se não vai comportar, não sei como é que é a tua cidade, claro, tem realidades e realidades, né? Mas vou contar como eu comecei. Eu comprei o equipamento em 10 parcelas com o Peter, que é o diretor da Brain Trainer Internacional, né? Ele não mora mais no Brasil, mas na época ele morava aqui. Então eu comprei em 10 parcelas com ele. E eu comecei a oferecer nas escolas, né? Eu trabalhava com psicopedagogia, trabalhava na época nem com a psicopedagogia, trabalhava com reforço escolar, então dava aulas de matemática, essas coisas assim para as crianças. E e nas escolas em que eu oferecia o reforço, eu comecei a anunciar o treinamento. Né? E o que eu ofereci do treinamento? Eu ofereci, uma das coisas que a gente tem é uma faixinha para treinar aqui a região pré-frontal. Em breve vai sair um novo modelo, que vai ficar bem mais fácil de usar. Lá para setembro, outubro, parece que tem uma previsão aí de já começar a ter os primeiros protótipos aqui no Brasil. Então, até o final do ano deve estar por aí já, ou no começo do próximo. De qualquer jeito, eu comecei só com a faixinha, eu oferecia sessões com a faixinha. Na época, 2014, acho que era R$50 a pessoa pagava. E com essa faixinha e com esses treinamentos, eu paguei as 10 parcelas do equipamento. Não gastei nada, não tirei nenhum dinheiro, né, para pagar os chequezinhos, eram 10 cheques. Então, não tirei nenhum dinheiro de outro lugar, a não ser dos próprios treinamentos. Então, eu vejo que, mesmo sendo um valor mais alto, se a pessoa adota a opção de local o equipamento, né, seja o que for que ela... Ou compra em parceria com outro, né, às vezes um profissional que está atende num lugar que tem mais um outro colega, não sei. Né? Se a gente quer tentar, né? Se existe mercado para alguma outra coisa, né? Deve existir mercado para inserir. Né? Se a pessoa trabalha com psicologia nessa cidade, ou se ela trabalha com psicopedagogia, ou se ela trabalha com fonoaudiologia, se ela trabalha com o que for, e ela consegue viver disso, ela vai conseguir viver um pouco melhor, porque ela vai conseguir oferecer uma coisa que vai atrair muito mais pessoas e trazer mais resultados. Então, é uma possibilidade. Né? Não sei a tua situação, eu sei que tem cidades e cidades, né? Tem cidades que cobram 200, 300, 400 reais a sessão e tem cidades que cobram 100 reais a sessão de neurofeedback. Então,
tem para todo tipo e gosto e todo mundo vive, né? Então, vejo que é possível aí para ti. Deixa eu ver aqui, Marine. Eu estou chamando de Marine, não sei nem se o nome dela é Marine. Deixa eu ver quem mais que está aqui. A Dielita já entrou. Todos precisam de cuidado. Só vi agora. Boa noite, Dielita. Deixa eu ver o que mais aqui. A Dielita colocou alguma coisa também. Acredito que antigamente ainda era muito mais difícil, menos artigos científicos, menos profissionais. Isso mesmo, né? Fernanda, para ti em 2019 já não foi tão difícil, mas deve ter tido essa dificuldade com os artigos, né? As questões. Bastante, era tudo, ainda é, né? Muito artigo de fora. Agora ainda tem, a gente ainda está com. Está mais fácil hoje em dia, né? Bem mais fácil. A Brain Trainer tem, né? Ela tem lá, a Mariana tem ali uma base de artigos, ela vai coletando e colocando no drive aí na nuvem para os treinadores da rede. Então, saem, todo mês aí sai um monte de artigos. No Brasil ainda se desenvolve pouco, né? Artigo nessa área. Esperamos que o pessoal aí que está no meio acadêmico consiga produzir mais artigos, né? Tem um grupo produzindo sobre o Covid agora, né? Sobre a recuperação pós-Covid, sobre os efeitos no cérebro e como treinar isso. Então tem um pessoal trabalhando nessa linha. Mas tem, né, se você procurar no Google acadêmico, aí bota lá neurofeedback, vai vir 30 e tantos mil artigos, no mínimo. Né? E aí tem para todo tipo de dificuldade, patologia, seja o nome que você queira dar, sintoma, tem para todo tipo de situação, porque trabalhando no cérebro a gente trabalha ajudando as diversas dificuldades humanas. Deixa eu ver o que mais aqui. Agora eu não sei como é que é esse nome. Carulazis, é o nome do Instagram aqui, não sei o que é a pessoa. Que outra dica para quem está para começar com o treinamento? Além desse de oferecer na escola. Desse de oferecer na escola. Por favor, uma dica. Diga uma outra dica que você já usou aí, Fernanda. Oferece mapeamento grátis. Muito boa. No Instagram é fácil, né? A gente oferece um mapeamento. Você pode. Promoção hoje, dia do mapeamento. Um tempo atrás, né, normalmente lá em abril, né, que a gente comemora, na rede Brain Training, a gente comemora lá o dia do neurofeedback, porque é a data do aniversário do Peter, ali a gente faz uma semana do neurofeedback, nesse tempo de pandemia, a gente fez semanas, não fez exatamente o dia, e tem profissionais que fazem o dia aberto, assim, todo mundo que quiser ir lá conhecer, experimentar o neurofeedback, fazer um mapeamento. Então, é uma forma de atrair pessoas. Né? Levar na escola, fazer palestras nas escolas, não precisa levar o equipamento todo, mas faz umas fotos, mostra, né, os resultados que são possíveis, o que se faz com o neurofeedback, né, o que o neurofeedback pode fazer pelos alunos, por exemplo, numa escola, né? Junta alguns artigos e alguns resultados desses artigos científicos, né, e apresenta na escola numa reunião de pais, né, isso funciona bem, ou faz encontros abertos, nos Estados Unidos é muito comum, aqui também acontece, fazer encontros marcar tipo um workshop, mas não é um workshop, né, no Brasil, mas uma rodada de palestras aí no seu consultório, na sua clínica, seja o que for que você tenha, né, ou num espaço que você consiga, para reunir lá 5, 10 pessoas, convide outros profissionais da sua região, né, e explique o que é neurofeedback, que serviço é esse que você está trazendo, mostre os embasamentos, porque as pessoas que não conhecem acabam desconfiando, sabe? Esse negócio que é bom para tudo não deve ser bom, né? Mas explicando como funciona, explicando que há uma ciência por trás, que não é uma coisa que começou ontem, né? O neurofeedback, o biofeedback todo, mas o neurofeedback, né, como parte desse biofeedback, começou lá na década de 50, então, os estudos de alfa lá, e depois, mais fortemente na década de 60 em diante. Então, a gente tem aí 70 anos de neurofeedback, né, de estudos sobre neurofeedback, e nisso a gente, né, como ciência, foi evoluindo a compreensão da neurofisiologia, a compreensão do funcionamento do cérebro, e só se expandiu mais agora nas últimas 2, 3 décadas, porque esses conhecimentos todos se juntaram. Neurofisiologia, a compreensão do sistema nervoso,
né, a sua relação com a cognição, a sua relação com a saúde, que tem sido melhor compreendida nas últimas décadas, quando isso se junta, a gente consegue ver mais potencial para o neurofeedback, né, porque é uma forma da gente ajudar o corpo a procurar o seu próprio equilíbrio, o seu melhor funcionamento, o seu melhor estado de saúde, a sua melhor homeostase, o nome que queira dar. Então, alguém botou mais alguma coisa aqui. A Diérita colocou, a própria formação evoluiu bastante de quando começamos, Marcelo. Isso aí, Diérita, né? Quando a gente começou era diferente. Né? Quando a Fernanda fez, eu não sei, não era ao vivo, não era ainda não era como é agora, não. Agora está maravilhoso. Qual era a diferença de antes e depois? Antes a gente fazia um final de semana toda a parte prática, ensinava como mapear, ensinava como é que entrava no sistema, como é que instalava, como é que era até o treinamento. Aí você surtava, porque era... tinha uma vantagem, que era tu ver ao vivo, né? Colocar, é assim que aperta, não é assim que aperta, que é um pouco mais fácil ao vivo, né? A gente tem que concordar. Só que tinha uma grande desvantagem, que a pessoa tinha que guardar aquilo tudo de uma vez só. É como se eu ensinasse alguém a dirigir um carro no final de semana. Assim, agora vai para casa e faz. Então tinha essa desvantagem. Hoje em dia não, com a tecnologia, hoje em dia a gente usa Zoom, Skype, depende de quem faz a formação. Tem gente ainda que faz ao vivo, quando é perto, né? Quando é perto dá para fazer ao vivo, na cidade próxima. Mas quando a gente faz via Zoom, as explicações ou as orientações e todo esse mapeamento, a pessoa coloca a touca na cabeça de um filho, de um marido, de algum voluntário que ela tenha por perto, a gente filmando tudo aquilo que está acontecendo na frente da tela do Zoom, tanto o que está sendo feito quanto a explicação, e a pessoa recebe essa gravação para ela guardar e rever quantas vezes quiser, fica muito melhor, porque eu lembro que falaram disso naquele dia, mas eu não sei mais o que foi. Né? Então, olha a gravação, é mais fácil do que era antigamente. Então, ficou bom, né? Ficou bem melhor. Nossa, que nem comparação. Deixa eu ver aqui, ó, a Diérita tá... Ô, Diérita, ajuda nós aí, Diérita. As escolas, parcerias com psicólogos, psiquiatras, neurologistas, acho que as sugestões de o que fazer para divulgar mais o trabalho de treinamento, são essas parcerias. Então, quanto mais a gente explica para quem está ao redor, né, seja para os pais, né, seja para um primeiro cliente que chega, seja para alguém que passou na porta e se interessou pela aquela coisa que ouviu falar, que né, uma panfletagem que foi feita, seja uma divulgação no Instagram, a pessoa veio perguntar como é que é. Então, quando a gente começa a espalhar essa possibilidade, que existe essa possibilidade, que parece uma coisa de filme de ficção, colocar fios na cabeça, captar atividade cerebral e regular, né? Eu posso regular um come-come na tela, ele só anda quando a atividade elétrica está do jeito certo. Então, come-come vai andando e eu sei que se a atividade está lenta e eu quero que a pessoa produza mais atividade rápida, por exemplo, no TDAH, que foi falado aqui, coloco sensores na região frontal, coloco um come-come e a pessoa tem que olhar para a tela e, de um certo jeito, controlar a sua agitação de algum jeito, ela vai ter que dar, e o come-come começa a andar e, de repente, anda mais. Quando ele começa a andar cada vez mais rápido, a pessoa vai percebendo que ela está conseguindo fazer aquilo funcionar e é controlado pelo cérebro dela, não é ela que aperta um botãozinho do joystick, controlado pela atividade cerebral. Ela gosta disso, obviamente, né? Ela como sujeito, mas o cérebro gosta mais ainda, porque o cérebro adora um resultado positivo, e ele vai reforçar aquilo que ele fez, né? As redes neuronais, ele vai reforçar aquelas redes, e para que ele possa usar aquela estratégia em vez da outra que ele sempre usava. Porque a que ele sempre usava, o que a gente chama de desequilíbrio? É todo tipo de atividade elétrica que gasta muita energia. Né? Todo tipo de atividades excessivamente lentas, atividades excessivamente rápidas, atividades que não se conectam, não se sincronizam dentro do cérebro, são extremamente desgastantes para o organismo, porque isso vai gerar várias repetições, vai gerar descontrole para aquela pessoa, então ela vai ter comportamentos que vão sempre receber bronca, sempre ser criticado. Isso é muito desgastante para aquele organismo, né, em termos de energia de alimento, do que ela extrai do alimento e processa na cabeça. Uma mente que acaba tendo muito tipo de processamento, muito desgaste, e quando a gente mostra para esse cérebro que
quando ele faz aquele come-come, dá um certo alívio nesse gasto energético, ele diz, eu quero fazer isso de novo, não quero fazer o que eu sempre estou fazendo. E aí que está o efeito do treinamento, que é diferente de um medicamento, por exemplo, que eu tomo medicamento, não sei o que aconteceu, eu só sei que quando eu paro do medicamento, começa a dar tudo errado de novo, eu quero tomar ele de novo. Né? Aqui não, a gente ensina para o cérebro, e como ele gosta, ele faz, e quando ele faz algumas vezes e vê que teve uma vantagem, ele vai querer fazer sempre daquele jeito, que é muito mais barato para ele, né? Vou ter que gastar muito mais glicose, muito mais nutrientes, de um modo geral, vou ter que gastar muito mais oxigênio para tentar fazer as células cerebrais trabalharem. Então ele vai dizer, eu prefiro isso, é bem melhor para mim, né? Para alguém que fica lá gerenciando toda essa atividade. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Gente, eu saí de foco porque estava acabando a bateria, eu tive que buscar o carregador. Não, mano, não tem problema. Ó, a Thierry está comentando, eu trabalho muito com colegas psicólogos. Ó. A Prideluca Lima comentou, eu acredito que esse tipo de marketing de sorteio desvaloriza o tratamento. Uma sugestão é mostrar depoimentos e principalmente a habilidade do treinador. Né, não sei se ficou bem claro, não sei se a questão, quando a gente fala de sorteio, não é uma questão de dizer assim, vou desvalorizar a coisa, para mostrar, sabe? Então eu posso fazer um dia, um momento, ou no Dia das Mães, por exemplo, no Dia dos Namorados, então vou sortear uma, duas, três sessões de mapeamento. E ela não desvaloriza, porque se tu traz a pessoa para o teu consultório, né? E mapeia o cérebro dela, e ela observa, né? Ela não acredita, ela nem dá bola, porque acha que isso é uma coisa que não tem nada a ver, acha que é algum tipo de fantasia ou de coisa mágica que estão tentando me vender. Quando ela vê que existe uma ciência, porque são fios ligados na cabeça, é a atividade elétrica que está sendo extraída, é um relatório com uma série de análises estatísticas que tem ali, gráficos mostrando a atividade cerebral por região e mostrando o efeito disso, né, as correlações disso. Quando ela vê isso, ela percebe toda essa ciência, né, essa capacidade e essa propriedade que a pessoa que está ali oferecendo tem, porque falar sobre esses assuntos não é qualquer pessoa que fala, não é qualquer pessoa que consegue falar sobre cérebro e o que está acontecendo no teu cérebro. Então, quando tu faz isso, tu está te autovalorizando e mostrando para a pessoa, ó, tem isso e existe a possibilidade de a gente trabalhar isso. E aí, no restante do treinamento, claro, não vai fazer de graça, né? A gente faz o valor, e o valor, se a tua consulta psicológica é 200, né? Estou citando um valor aqui, tu pode cobrar um 250, 300, dependendo da cidade, da região. Então, tu pode valorizar o teu trabalho usando uma ferramenta como essa, porque não é qualquer pessoa ou qualquer profissional que vai oferecer esse tipo de serviço. A gente viu aqui várias pessoas citando que não tem na sua cidade, e às vezes a gente olha fora, né? Eu vejo, né? Passou no Fantástico, ou seja lá em que programa que a pessoa veja, existe uma técnica de treinamento, a gente acha, meu Deus, eu tenho que ir lá para não sei aonde, porque só lá tem isso. Não, tem aqui. Né? Então, só que as pessoas não conhecem, tem que mostrar, sabe? Por isso que é preciso fazer, e para vencer algumas barreiras, às vezes a gente tem que mostrar, tem que fazer. Eu já fiz várias vezes sessões de treinamento, essa do Come-Come, a pessoa, eu queria conhecer essa coisa do neurofeedback, eu boto, ligo o fiozinho em alguma região, principalmente na região sensório-motora, que cuida do corpo ali, então quando o corpo fica mais tranquilo, o Come-Come anda, né? E aí eu mostro a pessoa, é assim que treina. E a pessoa, quando vê aquilo, uma coisa sendo controlada pelo seu cérebro, e sabendo que isso produz efeitos, porque daí a gente tem a oportunidade de conversar com a pessoa, né? Eliminar algumas barreiras para se aproximar dessa pessoa e explicar a nossa capacidade, o que tem por trás da gente, que é uma história de estudos, uma grande rede como a Brain Trainer tem, né? uma rede que tem experiências aí desde a década de 90, né? Que o Peter começou nessa época, que estudou com grandes pessoas que estão lá nos livros, né? Então o Peter estudou com o Luba está lá nas pessoas que têm que são referências na área, então, na área do início do neurofeedback como pesquisa. Então, quando a gente rompe essa barreira que nos afasta dos outros, né, e traz ela para próximo, para perto da gente, para dentro do consultório, a gente consegue mostrar isso tudo, sabe? Então,
Claro, eu não vou ficar fazendo sorteio toda semana dizendo, ó, vem aqui, faça isso, que é melhor do que fazer qualquer outra coisa. Daí eu estou desvalorizando. Não sei se ficou clara a minha fala aqui, tá? Acho que deve ser Priscila, né? Pri de Luca Lima. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem a diária está daqui. Neurociência cresce a cada dia, um caminho sem volta. Né? É. A Carla, Caru, eu não sei o nome aqui, mas deve ser Carla, talvez. Não sei. Ótimo, obrigada. Diária, gente, o perfil da empresa do Marcelo é show. Estou fazendo a minha divulgação aí. Quiser entrar lá no meu Instagram, né, eu só falo de vez em quando sobre neurofeedback lá, mas eu falo, gravo alguns vídeos. O perfil da Brain Trainer também é riquíssimo. Deixa eu ver o que mais aqui. Meu Deus, eu não consigo mais chegar no fim dessa lista aqui. Aqui botou Angélica. Sou pedagoga, estou fazendo o curso da Brain Trainer, estou amando. Maravilha, Angélica. Obrigado. Logo mais você estará né, quando terminar o curso, deve entrar na rede. A gente gosta quando as pessoas entram, né? Tem lugares que não gostam, não quero concorrente, mas a gente gosta que as pessoas entrem, porque quanto mais pessoas e quanto mais profissionais diferentes tem, ela é pedagoga, né? Eu sou da psicopedagogia, a Fernanda é psicóloga, eu tenho fonoaudióloga. Quando a gente troca as nossas experiências, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, a gente começa a enriquecer todo o grupo. Sabe? Um grupo maior é sempre um grupo melhor. E dá mais estabilidade para a área, como neurofeedback. Beijo, Conceição. Obrigada. Passou. Eu estou ainda na dieta de novo. Eu sou muito mais feliz como treinadora há somente 7 anos. 7 anos. A Jussara mandou um monte de palma aqui. A Jussiara. O que a dieta colocou? É alto, tão tecnológico, é tão humano, realmente. O Francinaldo colocando, iniciando com neurofeedback em Mossoró. Ó, tem alguém no Nordeste aí é campeão de... Nunca vi uma região apostar tanto em tecnologia, né, em todas as áreas. Tem muita gente lá. É uma região que investe muito. A gente tem aquela visão, né? Uma região que é mais carente, que precisa disso, precisa daquilo, mas tem muita gente investindo nisso, com muito resultado. Grandes profissionais da área de neurofeedback são da região Nordeste, Norte, aqui, que nem a doutora Conceição, lá de Manaus. Então, acho que agora cheguei no fim. Não, chegou mais uma coisa aqui. Jô Neurofeedback. Ó, na minha cidade, em São Carlos, São Paulo, só tem eu. Ó, só tem uma pessoa em São Carlos. Comecei um mês antes da pandemia e estou resistindo às dificuldades. Vale a pena. Obrigado, Jô, pelo teu depoimento. Então, começou na pandemia, que é um período, né, porque o neurofeedback é uma prática presencial. Na pandemia, a gente teve uma série de dificuldades, mas com situações mais normalizadas, um pouco mais estabilizadas, toda a prática presencial sofreu durante a pandemia, né? Agora a gente tem visto bastante busca por esses trabalhos, sabe? Porque o cérebro sofreu e sofre muito com a pandemia. Então, é a região que mais sofre. Deixa eu ver. A Dielita disse que é de Recife. Quem estiver procurando alguém em Recife, ela está lá. Fernanda, não podemos esquecer que tu tens que contar um caos aqui, né? Lembra que a gente falou no começo? Então, não esqueça do seu caos. Então, conte para nós aí o seu caos de sucesso. Então, eu pensei em alguns e eu até ia trazer um mapeamento antes e depois, mas eu não consegui colocar, não teve jeito. Mas tudo bem. É um paciente que ele começou no pré-pandemia a fazer... ele veio com uma queixa de ansiedade, ele veio só para neurofeedback. Ele veio com uma queixa de ansiedade muito grande, trabalhava na Bolsa de Valores, e já é ótimo, né? Ansiedade, Bolsa de Valores, tem tudo a ver. E o cara sentava na cadeira, no começo assim, aí ficava, mexia, e eu fui acalmando e trabalhando todo o cérebro, como a gente faz no treinamento. Eu sei que, assim, no começo, ele tinha muitas ondas rápidas. Aparecia no mapeamento dele. Parou 3 meses com a pandemia. E olha que interessante, eu falei, perdi tudo.
Eu parei 3 meses também, depois ele voltou. Falei, pronto, perdi tudo, vou ter que recomeçar do zero. Mas não, falei, vou continuar. Passada 40 sessões, eu fiz um novo mapeamento. Sumiu! Ele estava calmíssimo, tranquilo, o mapeamento assim, dele estava azulzinho. Para quem não sabe, quer dizer, não tinha excesso de nada, nem falta de nada. Lógico que tinha uns pontinhos aqui, outro ali, uma coisa, mas assustadoramente diferente. Por isso que eu queria ter trazido para mostrar, mas não consegui. Mas e ele relatava, ele falava, sou outra pessoa, agora eu não sou mais tão... Eu não faço besteira, porque por impulsividade eu consigo trabalhar, isso não me deixa mais nervoso nem ansioso. E esse, sim, é um caso entre, né, vários, mas o dele, o que mais chamou a atenção foi realmente a foto do mapa, né, que a gente tem do cérebro, muito diferente, muito, muito. E foram vários casos de sucesso, assim. Esse é um que mais chamou a atenção, porque a gente percebe que há não há perda. Ele passou 3 meses sem fazer nada, e ele não tinha terminado o tratamento ainda, né? O treinamento, né? Ele não tinha terminado o treinamento ainda. E ele voltou, partiu da onde ele tinha parado, fez mais... Eu acho que foram mais 20 sessões, 20 e poucas, e nesse novo mapeamento o resultado foi... Nem precisava, porque ele mesmo já relatava, né? Uhum. E eu tenho... É muito engraçado, porque tem muitos pacientes que eles terminam, e aí eles falam assim, agora eu posso pedir música? Eu quero tal treinamento. Está na hora de pedir música. E eles continuam querendo, eles continuam fazendo, mesmo que eventualmente, olha, eu preciso em alguma coisa, vamos pegar especificamente. Ele já trabalhou o cérebro como um todo. Agora eles querem coisas mais específicas. E o mapeamento e tudo que a gente faz permite isso, né? Permite essa flexibilidade depois do treinamento como um todo. E isso é aquela coisa de você falar, funciona, porque o cara quer voltar. Eu quero. Agora eu vou pedir música, eu quero tal treinamento. Eles até pedem o nome do treinamento. Eu quero tal treinamento. Eu falei, não, calma. Né? Mas, de qualquer forma, são vários casos de sucesso, vários. Em criança, com adulto. Acabei pegando adulto que não era minha praia e... E deu certo. Deu certo. E quando falasse ali do tratamento e depois do treinamento, eu sempre gosto de reforçar, né, que no caso da Brain Trainer, a gente sempre fala de treinamento, porque a gente treina o órgão aqui, né, essa estrutura. O cérebro é uma estrutura que está conectada em todo o corpo, em todos os nossos sensores, e com o nosso uso, o jeito que a gente usa ele hoje em dia, que é muito mais sentado, com pouco movimento, muito mais atividade mental do que física, né? Uma desregulação grande do período diurno e noturno, né? Um desequilíbrio entre essas duas coisas. Então, a gente tem feito um esgotamento dessa estrutura e quando a gente faz o treinamento cerebral, a gente está trabalhando ele, a gente não está trabalhando uma patologia específica. Lógico que as pessoas procuram uma psicóloga, né, por questões de psicopatologias, né, procuram uma fonoaudióloga por patologias da fonoaudiologia, procuram um médico, tem médicos na rede da Brain Training, tem vários médicos que usam neurofeedback, então procura um médico por uma questão X, Y, mas a gente não trata, né, não oferece exatamente o treinamento cerebral dizendo que ele é o tratamento para determinada patologia ou para determinado sintoma. Ele é um treinamento que vai regular, né, ajudar o cérebro a se autorregular, ajudar o cérebro a fazer o que ele sempre faz, porque o cérebro está o tempo todo tentando regular o que a gente está fazendo na vida, né, o que a gente está fazendo com o nosso corpo e com as nossas
com a nossa atenção, com a nossas capacidades. Então a gente ajuda o cérebro dando mais um sensorzinho para ele, dizendo, olha para ti mesmo, olha o que estás fazendo aí, se não estás fazendo demais, se não estás se forçando demais. Né? E quando ele Ou se de menos, né? auto-percebe, ou não tá regulando direito, né? Porque ele pode regular muito esse cérebro bem cheio de ondas rápidas, que a Fernanda falou aí, relacionada à ansiedade, né? São pessoas mais tensas, mais preocupadas, mais rígidas, dormem mal, tem uma série de questões. Então, esse é o demais, mas quando a gente faz de menos, que tem atividades lentas, excessivas, o cérebro com mais imaturidade em algumas regiões, né, como TDAH, que tem a região frontal, né, alguns não têm exatamente assim, mas a atividade mais lentificada deixa mais descontrolado esse cérebro. Então, ele também tem as suas dificuldades por ser mais lento. Então, nos dois casos, a gente vai dar um instrumento para dizer para ele, olha, agora está lento demais, precisa dar uma aceleradinha se tu quiser fazer esse jogo na tua frente funcionar. E aí ele aprende que, quando ele acelera, funciona não só o jogo mais rápido, mas uma série de outras coisas dentro dele funcionam mais rápido. Então, a gente está treinando o cérebro como se treina um esportista para um futebol, uma corrida, seja o que for. Ele está ajudando o cérebro a se melhorar. É uma coisa de dentro para fora que a gente diz. Na Brain Training a gente tem essa visão. Então a gente não chama de tratamento. Tem metodologias de neurofeedback, tem artigos que vão usar exatamente a palavra tratamento como uma possibilidade de tratamento não medicamentoso. E né, para quem trabalha com tratamentos, né, se eu sou um psicólogo e vou inserir isso na minha prática, né, com os meus pacientes, eu tenho o olhar psicológico, eu sei o que é um distúrbio, eu sei os caminhos que eu posso seguir, eu vou inserir esse como mais um caminho, tá ok, não tem nenhum problema. Né? Que eu não posso, eu sou lá um pedagogo e querer trabalhar psicopatologias usando neurofeedback dizendo que eu estou fazendo tratamento. Isso não pode, é eticamente incorreto e tecnicamente também a pessoa não está preparada para isso. Né? Ela vai treinar o cérebro. Se o problema da pessoa melhorou, é porque o cérebro dela achou um jeito, não foi porque foi a pessoa que tratou. Né? Então tem uma diferença grande aí. É exatamente isso. Então, Fernanda, para a gente não se alongar mais, quero te agradecer, quero agradecer o pessoal que comentou bastante, agradecer a tua disponibilidade, estar aqui essa hora da noite, aí saiu correndo do atendimento para poder fazer a live com a gente, para falar um pouco sobre a tua experiência. Expulsou a paciente do consultório para fazer a live. Agradecer a todas as pessoas que passaram aqui, né? Tem algumas que passam, né? Por N motivos não conseguem ficar. Nós estamos com 13 pessoas aqui no final, depois de, sei lá, quantas horas a gente está aqui. Então, obrigado a todos vocês que vieram. Se tem mais dúvidas, coloquem. Essa live vai ficar salva, coloquem lá na postagem da live, ou mandem um direct aí para a Brain Trainer, ou para a Fernanda, pode mandar um direct. Que cidade tu és, Fernanda? Diz aí para o pessoal que alguém quer é da tua região e quer te procurar para conhecer o neurofeedback, para fazer um treinamento. Que cidade que tu és? São Paulo. São Paulo, São capital. Paulo. Então, procura a Fernanda. O Instagram da Fernanda, não sei decora, ela diz aí qual é o Instagram, se alguém quiser entrar em contato com ela e marcar um mapeamento, a Fernanda já está disponível para mostrar o potencial da técnica para quem é aí da região de São Paulo. Uhum. Tá. Perfeito, gente. Eu agradeço muito o convite e eu só tenho coisa boa para falar. Não tenho muito... Não, verdade. Eu sou muito sincera. Se tivesse alguma coisa ruim, eu falaria. Detonado. Não, é verdade. O Marcelo me conhece. Mas é bem isso. Agradecer a todo mundo e todo esse apoio, todas as pessoas que trabalham, e não só aqui de São Paulo, mas a gente tem contato com treinadores do Brasil inteiro e é uma cooperação muito grande. São pessoas muito queridas e não existe a competição, existe a soma. Né? Ia falar somação, que não existe, mas é isso mesmo, é a soma. De conhecimento, de cooperação, de tudo. Então, obrigada, Marcelo.
Eu que agradeço. Cada vez que eu escuto algum treinador falar nessas lives, a gente aprende um pouquinho mais. Mesmo quem já está mais tempo, tem gente que está muito mais tempo na rede do que eu, a gente sempre tem algum aprendizado, né? Porque cada um faz de um jeito diferente, a gente começa a aprender coisas que a gente não tinha se percebido ainda. Então, é muito rico quando a gente Sim. troca, né? E a rede serve para isso, para trocar as experiências, ou para acudir quem está lá, eu não sei o que fazer agora, né? Eu estou com esse caso, não sei como conduzir, alguém tem experiência, então tá numa rede forte é importante, né? Não, Então, se você... é fundamental. É o ponto máximo da Brain Training é esse. Parece assim, às vezes parece que a gente está fazendo propaganda, né? Não fala coisa ruim. Parece. Mas não tem. Juro que eu não fui paga pra isso. Eu também não. Nós estamos aqui, eu tô no Instagram da Brain Trainer, mas não é porque estamos pagando para estar aqui, não. Então, a gente trabalha na rede e quer ver o neurofeedback crescer, e quer ver a rede crescer, e quer ver as pessoas... eu tenho esse sonho de ver treinadores cerebrais em todo lugar, né? Eu acho que, assim como tem academias no mundo, deveria ter academias de treinamento cerebral, para as pessoas treinarem o seu cérebro, né, e terem uma melhor qualidade de vida, né? Então, se você quiser ser Brain Trainer, acompanhe aqui a nossa live semanal, eu sou o Brain Trainer, e mande essa live, né, depois que ela estiver gravada, mande para todas as pessoas que você acha que deveriam ouvir isso. Certo? Obrigado a todos. Alguém disse aqui, eu vou fazer treinamento em breve. Isso aí, Tchau, Vanessa. bem-vinda. Seja bem-vinda a esse mundo da neurociência. Como disse a Dieta, quem entra não quer mais sair. Não sai, não sai. Tá bom, então. Boa noite para todos. Gente, e boa até noite para todos. Obrigada. a próxima semana. Tchau, tchau.